Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de junho de 2025, terça-feira, e eu me lembro na semana passada, na terça-feira, exatamente uma semana atrás, eu comentei com vocês que eu estou fazendo um curso de italiano, e o professor é nativo, é italiano, e na terça-feira ele estava super empolgado, ele falou, olha, vocês viram o que aconteceu na Itália esse final de semana? Aí ninguém pensou em nada, mas vocês não viram o que aconteceu em Nápoles? Não, nada, na verdade acho que acho que o time de futebol de Nápoles, que obviamente eu não sei quem é, eu nasci com defeito, eu não entendo nada de futebol, não tenho atração nenhuma, pelo contrário, né, eu não tenho a menor ideia que time é, mas ele venceu e isso foi suficiente para que simplesmente acontecesse um fenômeno de proporções bíblicas, né? Centenas de milhares de pessoas na rua celebrando uma coisa completamente louca, e aí ele mostrou uma coisa que realmente ainda estou tentando digerir, que é o seguinte, mais ou menos 50 veículos, 40, 50 carros particulares foram roubados, né, um pouquinho assim que o time ganhou, esses carros foram roubados para quê? Para vender? Não. Eles serraram a capota dos carros, para os carros ficarem sem capota, e aí eles pintaram o carro inteiro com as cores do time para poder fazer arruaça e desfilar na rua com um carro sem capota. 40, 50 veículos foram completamente nem destruídos. O que você faz com o carro depois? Não tem o que fazer, é perda total. É que é capaz que nas seguradoras italianas tem alguma cláusula com respeito, né, à fúria futebolística e tal. Mas eu fiquei tão chocado e eu me lembrei, agora acho que também teve alguma coisa parecida na França, se eu não me engano, eu não acompanho muito bem, mas eu lembro que há muito tempo atrás, acho que a primeira vez que eu viajei para Paris, eu era muito novinho, aí eu falei, vou dar uma volta a pé à noite, né, sozinho. E aí eu desci para a rua, fui dar uma volta ali, eu não entendo muito de rua de nenhum lugar, eu sou meio desorientado, mas acho que era Champs-Élysées, não sei. Mas de repente eu estava ali andando, aí veio um tsunami de veículos com gente buzinando, enlouquecida, gritando. Eu falei, meu Deus, é uma Revolução Francesa de novo, né? Fui pego no meio de uma segunda revolução, vão cortar cabeças. Eu não entendi, fiquei desentendido, né? E só muito tempo depois que eu percebi que aquela turba, aquela energia nuclear ali de emoção, era por conta de um time de futebol. Né, é o que realmente me escapa, como é que essas coisas têm... Tá bom, eu não preciso ir longe, se eu pegar o jornal de hoje, né, você tem temas ali que eu acho digníssimos, interessantíssimos, merecendo uma caixinha de texto. Agora, as idas e vindas, né, de jogadores e sei lá o que, técnicos e seleções ocupam páginas e páginas do jornal, embora efetivamente isso não tem, né, só está girando em falso. É um pouco difícil de entender. Eu estou contando essa história toda, não são só anedotas pessoais, mas porque é particularmente fascinante como algumas coisas conseguem mobilizar as nossas paixões coletivas, não só individuais, coletivas. Não é? E eu acabei com tanta coisa que está entrando dentro desse caudal, né, de pensamento, que eu acabei, obviamente, adivinha o quê, né, ficou puxando prosa com o ChatGPT, depois eu compartilho com vocês, mas a conversa toda, mas é que isso se encaixa numa outra história, ou em várias histórias que eu vou compartilhar com vocês. Uma delas diz respeito, isso é um artigo da BBC Brasil, né, que é uma vertente religiosa, né, um caminho da fé para homens que se acham oprimidos por essa sociedade que discrimina os machos de verdade. Né? Se quem tiver, né, você não é sexualmente muito bem resolvido, não é uma pessoa que está em crise com relação aos seus hormônios de maneira nenhuma, mas imagina, isso é um fenômeno mundial, essa crise de identidade masculina dos machos, né? Onde já se viu, eu não posso agora expressar a minha truculência, eu não posso, sei lá o quê, ir no banheiro de porta aberta, mijar fora da privada, onde já se viu, eu não posso espancar ninguém, não posso fazer piada homofóbica,
bíblica, não posso estuprar ninguém, isso onde já se viu, eu imagina, justo na minha vez, né, eu aqui cheio de hormônios, né, cheio de musculatura e energia, né, virilidade e fluidos corporais, eu não posso, né, exercer, né, esse meu potencial biológico impressionante porque eu sou um oprimido, né, aliás, não precisa ir muito longe, a gente comentou recentemente no Radinho que o Mark Zuckerberg, que descobriu o Brazilian Jiu-Jitsu, né, agora está dizendo que as companhias foram castradas por mulheres, né, que os homens agora, as companhias têm que se tornar mais masculinas, não é? Então, caso, só para dar, eu estava dando um contexto um pouco maior, mas uma solução para isso parece ser uma igreja no Texas. Texas, você já imagina ali o cowboy do Marlboro, né, aquele cigarro. Texas, um lugar realmente masculino, viril, mas tem uma igreja ali que vai receber você de braços abertos. Você pode ir lá tatuado, de camiseta, regata, tanto faz, que você vai ser recebido pelo padre Moses, pelo Moisés em pessoa. Não, acho que não é o Moisés em pessoa, é só o nome que é, mas é um padre, aliás, que vai, com quem, né, é fácil para um macho se identificar, porque ele puxa ferro nas redes sociais ouvindo heavy metal, né? Ele é o sacerdote de uma filial ali no Texas da ROCOR. ROCOR é a Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia, né? Russian Orthodox Church Outside Russia, alguma coisa assim. Não é? E a Igreja Ortodoxa Russa, ela é o caminho, né, que recebe de braços abertos justamente quem está em busca da recuperação desses valores essenciais da masculinidade humana, não é? Então, isso é um fenômeno, essa igreja está se expandindo, né? A gente falou ontem aqui no Radinho da expansão das abadias, né, praticamente startups, né, escalando na Idade Média, com várias filiais, com vários modelos de negócio, não é? Pois bem, agora a startup do momento é essa ROCOR, essa igreja russa. Eu não duvido que logo, logo apareça aqui, se é que já não tem, né? Eu que não pesquisei a respeito no Brasil. E isso se encaixa num vídeo, um documentário excelente, feito pela BBC, que eu assisti agora de manhã, sobre algo que está acontecendo na Rússia. É mais coisa estranha acontecendo na Rússia, e é um fenômeno que é bastante triste, né? Tem ecos ali do passado recente, que é a onda de denúncias, né, de gente espionando os outros e denunciando para as autoridades, né, gente se botando o chapéu ali de informantes do governo, né, e denunciando aqueles inimigos da pátria, inimigos da pátria. Cada vez que eu ouço isso, ou cada vez que você vier a ouvir uma coisa dessas, por favor, faça a mala e saia correndo. Né, inimigos da pátria, eu acho que a gente falou bastante a respeito quando a gente falou sobre a Revolução Francesa. Quem diria, né, Revolução Francesa, que começa em nome da razão, da racionalidade. A gente vai falar já já dessa história de razão, racionalidade, vai terminar na bandeira do Brasil, acredite se quiser, não é? Mas ela acaba com uma onda completamente paranoica, não é, de que a pátria com P de pai, né, pai, olha aí, não é nem mátria, pátria é coisa, o Caetano Veloso já falou uma vez de mátria, né, quero mátria, eu também quero uma mátria, eu não quero uma pátria. Pois bem, a pátria francesa, ela estava ameaçada por traidores e começa vamos purificar a nação, porque isso na verdade são cânceres, é uma doença, são parasitas que estão colocando em risco a saúde do corpo social. Então veja, na Revolução Francesa essa busca pela pureza começou com expurgos, terminou obviamente com, vocês sabem muito bem disso, com decapitações, com guilhotina, é um absoluto show de horror. Eu acho que essa é um dos lugares mais nítidos onde começa essa história dos traidores da pátria. Isso, é lógico, vai lá para frente, essa ideia de traição, estamos sendo traídos, estamos levando facada nas costas. A Alemanha não conseguiu processar muito bem a derrota dela na Primeira Guerra Mundial, porque estava todo mundo, simplesmente os alemães estavam embevecidos com todo um monte de fake news nacionalistas, que estava tudo indo muito bem, e de repente a guerra acaba e a Alemanha perde. Como assim? Peraí, aí pronto, arrumou um bode expiatório, vão dizer que tudo isso foi uma facada nas costas
orquestrada por judeus. Os judeus não tinham nada a ver com isso, né, mas acabaram pagando o pato. Então, veja, essa história de inimigos da pátria, de traição, de traidores entre nós, levando a expurgos, isso aconteceu, imagina, o próprio Hitler fez isso com uma boa parte, né, da extrema-direita nazista. Vamos expurgar aqui os traidores, eles não são nazistas verdadeiros. Outro que fez isso de uma maneira industrial foi Stalin, né? Stalin, que é responsável aí por algumas dezenas, 20 milhões de mortes mais ou menos. Ele também expurgou do seu regime o que ele considerava traidores da pátria. 1/3 do Partido Comunista Russo foi simplesmente aniquilado, não é? Centenas de milhares de pessoas. É um show de horror. A gente falou do Stalin ontem, ele está sendo ressuscitado. Ele voltou a ser glorificado na Rússia como um cara legal. Ele pode ter feito alguns erros, tá, mas na verdade ele era um cara legal. Não sei o que acontece na Rússia, não sei se é a vodka, não sei o que acontece, eu não sei. Mas voltando aqui, né, você tem coisas parecidas na Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung também, né, vem com essa ideia de que, veja, temos aqui traidores da Revolução, temos aqui, sei lá, resquícios da cultura burguesa, então vamos convidar todo mundo a denunciar todo mundo. Se você descobrir um inimigo da pátria, por favor, denuncie. As crianças foram especialmente mobilizadas a denunciar os próprios pais, a denunciar os parentes. Vocês já devem ter visto em séries, etc. e tal, por aí, né? Mas o que está acontecendo é que na Rússia, com essa história toda de Ucrânia, que está sendo usada essa guerra completamente indefensável, essa guerra completamente injustificável, uma barbaridade completa, ela está sendo pintada para a opinião pública, representada, né, como uma narrativa completamente fantasiosa de que a pátria russa está em xeque, estamos nos defendendo do nazismo, ou então estamos nos defendendo do Ocidente, porque a nossa pátria está em jogo, né? E aí o que acontece é que tem uma onda agora de cidadãos comuns denunciando cidadãos comuns. Então o documentário mostra ali um personagem meio misterioso, uma mulher que escreveu mais de 1000 cartas denunciando outros cidadãos para as autoridades. Eles até identificam uma pessoa que foi caluniada por essa mulher, e quando você é denunciado para o regime, isso pode ter consequências imprevisíveis. Você pode desaparecer, você pode ser preso, a sua carreira pode ir para o espaço. Tem até o caso de um músico, um rapper russo branco, que é aquelas coisas um pouco difíceis de entender, mas tudo bem, um rapper branco russo, não é que de repente um cara fez um post de brincadeira dizendo que as letras do rapper eram desrespeitosas com o exército russo. Cara, as autoridades levaram a sério, todos os concertos foram cancelados e o cara teve que fugir do país, né? Essa moça também, que foi vítima de calúnia, era uma antropóloga, imagina, né, que estava estudando isso e aquilo. De repente ela recebe uma denúncia, ela e vários colegas da universidade, de que eles estavam ameaçando os valores tradicionais da alma russa, seja lá qual for essa alma russa, não é? E ela fugiu para Paris, medo, né? Tem uma outra mocinha também que ainda não fugiu, coitada, inocente. Ela simplesmente é uma artista, ela contribuiu com um vídeo de uma banda que chama Pussy qualquer coisa, Pussy Riots, é isso? Desculpa, eu sou bastante leigo em música depois do Bach, mas o que acontece é que ela ajudou na direção desse videoclipe. E teve um cara ali que era um veterano de guerra. Aliás, os veteranos de guerra são quase santos na Rússia, quase santificados, porque imagina, deram ali a sua saúde, a sua vida, um membro, seja o que for, né, pela pátria e pela igreja ortodoxa, que é muito ligada ao governo. E esse cara resolveu declarar guerra, né, já que ele não está mais no fronte, declarou guerra contra uma mocinha que deve ter uns 20 anos, porque o que ela está fazendo é podre, né? Ela está corrompendo os valores espirituais da juventude. Assistam lá ao documentário, e eu fiquei bastante perturbado, né? Não só porque você tem ali uma população inteira que está sendo alimentada industrialmente com mentiras, né, com narrativas nacionalistas, com narrativas mentirosas, narrativas paranoicas, mas o pior do que isso é que está funcionando, né? Eu fui conversar com o ChatGPT, vou dar o link caso vocês tenham curiosidade.
Eu falei, olha, ChatGPT, eu sei que é um tema polêmico, mas eu queria que você me ajudasse aqui a tentar refletir um pouco sobre de que maneira religiões acabam, sei lá, servindo aí de pretexto para boa parte dos conflitos que estão acontecendo no mundo. E aí ele colocou, é verdade, você tem, sei lá, a Índia versus Paquistão, é um confronto entre o hinduísmo, pelo menos superficialmente, em termos de narrativa, em termos daquilo que o governo fala, né, eles estão apelando para o sentimento religioso, essa rixa entre hinduísmo e a questão do islamismo. Você pega a Palestina também, judaísmo versus islamismo. Você pega a Rússia, né, que está em guerra com absolutamente todo mundo. São os cristãos ortodoxos achando que eles, nessa última bolacha do pacote, o resto é tudo ameaça. Né? Só que ele vai dando vários exemplos, Myanmar, ele vai dar exemplos, sei lá, em tudo quanto é canto, né, onde você tem a religião sendo usada como pretexto, mas ele coloca nesse ângulo de, na verdade, isso está sendo uma maneira de manipular, isso está sendo uma narrativa manipuladora, mas eu falei, legal, vamos lá, é uma narrativa manipuladora, certo, mas o que me preocupa, a mim, Renezinho, é que funciona. Se funciona é porque as pessoas são receptivas a isso, né? De alguma maneira parece que esses líderes, né, manipuladores estão, sei lá, estão explorando algum tipo de fragilidade ou estão simplesmente redirecionando uma energia muito poderosa. E aí o ChatGPT envereda por um caminho que eu acho que é extremamente interessante, por isso que eu convido vocês a lerem, mesmo sabendo que 1% vai. Aliás, falando em 1%, um parêntese aqui, sexta-feira, se eu não me engano, eu fiz um episódio que eu gostei bastante, fiquei feliz, fiquei felizão, e na hora de dar o título e publicar, eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu estava falando ali justamente de biologia, né, do quanto o seu corpo ele está o tempo inteiro se atualizando através da morte de células. A cada segundo morrem não sei quantos bilhões de células, já esqueci, é um número simplesmente assustador, né, mas mostrando que o teu corpo é uma renovação constante e a morte faz parte disso, e aí você tem essas células que, de uma maneira que eu chamei de altruísta, elas se sacrificam pelo bem do corpo, né? Você tem as células que não querem morrer e viram câncer e aí você está frito. Né? Eu não sabia que nome dar esse episódio e eu dei um nome especial, 2 pontos, né? Como se fosse um episódio especial, altruísmo. Em média, toda vez que eu publico um episódio, de um dia para o outro, no SoundCloud, eu sei que ele é ouvido de outras maneiras, né? Mas no SoundCloud, que é a plataforma de base, eles são ouvidos por dia 100 e poucas vezes, 150 vezes. Aí depois, com o tempo, né, no dia seguinte, ele vai recebendo, vai ser algumas centenas de views ali no SoundCloud. Esse do altruísmo recebeu 7. Não foram 50, não foram 30, foram 7. Eu nunca vou entender por quê. Aliás, ontem até eu fiz um experimento, eu peguei o mesmo episódio, eu mudei o nome e eu anunciei de novo falando que era um especial sobre a renovação da vida, sei lá o quê, e aí eu consegui mais 2 views. Então isso para mim, eu não sei se é sinal de alguma coisa, mas eu fiquei muito intrigado, um pouco frustrado, um pouco decepcionado, mas especialmente intrigado, né, num episódio que eu achei que fosse poderoso, que fosse fecundo, o fato de eu ter mencionado altruísmo, se foi isso que espantou todo mundo, né, isso dá muito o que pensar. Mas vamos voltar aqui para a conversa com o ChatGPT sobre essa história desse uso, não só o uso, né, de regimes que estão usando a religião como pretexto, mas também dessa receptividade das pessoas e que é explicada isso, e ele até dá boas pistas, cita bons autores, você vai citar Dunbar, vai citar nem sei mais quem, né, que vai falar, olha, a gente consegue entender isso quando a gente encara a nossa espécie como uma espécie social. Então, você fazer parte do grupo é a coisa mais importante. Se você faz parte de um grupo, significa que existem pessoas de fora desse grupo. Então, você sempre vai ter essa tensão entre quem é de dentro e quem é de fora. Né? E aí, essa questão do pertencimento, né? A questão de que a nossa percepção é uma percepção, a nossa cognição é uma cognição afetiva, baseada em emoções, não necessariamente em lógica. Não é? Então, ele dá vários argumentos para a gente entender
Por que que de repente tem tanta energia potencial em fenômenos como, por exemplo, futebol, né? Futebol, para mim, ainda mais, de novo, eu nasci com defeito, né? Sei lá, vamos fazer um scan na minha cabeça, mas para quem não consegue, para quem não tem nenhuma relação possível com o assunto, futebol é inexplicável, porque uma religião, sei lá, tem um discurso, tem uma fé, tem um Deus, tem coisas sagradas, tal, mas um time de futebol é só um time de futebol. É uma abstração, não são nem certas pessoas, porque troca, os jogadores mudam de time, é só uma bandeira, é só uma camiseta, não existe nada sólido, né, eu não sei, então mas mesmo assim as pessoas são capazes de fazer massacres. Teve recentemente mais uma história medonha, acho que Liverpool, um cara jogou o carro, atropelou um monte de gente. Então, veja, futebol é o caso, para mim, mais delirante de todos. Mas veja também o que as pessoas são capazes de fazer por religião, guerras sagradas, botar fogo nos outros, né, torturar os outros. A gente comentou ontem um pouco a respeito disso também. Caso você tenha interesse, ontem a gente conversou sobre uma possível explicação sobre o poder de algumas religiões, né, de ser usada à torto e à direito. Então, se tiver curiosidade, o episódio de ontem está lá. Mas conversando sobre isso, eu falei, puxa, que engraçado, não é? Porque você consegue levar milhões de pessoas ao êxtase, né? A êxtase, inclusive êxtase muitas vezes homicida, por conta de uma bandeira de um time de futebol, por conta de uma bandeira de um país, por conta de uma cruz ou de um crescente, ou seja o que for, não é? Mas quando alguém ganha o Prêmio Nobel de Literatura, ninguém para Paulista, né? Quando alguém confirmou a existência do bóson de Higgs, não teve uma parada, né? Ninguém roubou carro para desfilar por causa do bóson de Higgs. E aí a conclusão dele, que é inevitável e não é tão surpreendente assim, é que, infelizmente, né, a tentativa da razão de tentar mobilizar as pessoas, né, vamos pensar aqui no iluminismo, vamos pensar aqui na filosofia, vamos pensar aqui no humanismo, ela é broxa comparativamente, ela não consegue ter a mesma ressonância, nunca teve. E aí ele começou a dar, como é que você quer que eu continue essa conversa? Ele me deu 6 linhas de alternativas para eu continuar a conversa. Eu falei, vamos começar pela primeira, que são exemplos históricos, né, onde de repente alguém tentou, né, fazer alguma coisa que tivesse o mesmo apelo da religião, mas que não fosse religião. E ele lembrou da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi só contra a monarquia, foi também contra a Igreja Católica. E aí resolvem fazer uma religião da razão. Então vamos fazer feriados para a justiça, vamos fazer uma estátua da, sei lá do que, da beleza, vamos fazer o dia da razão, né? Vamos fazer calendários e templos e ritos em que nós vamos celebrar aqui a racionalidade. Pergunta se funcionou. Não. Não durou muito, não é mesmo? Tanto que Napoleão, que em princípio, sei lá, também era um cara iluminista, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a religião católica. E nesse momento ele cita o Auguste Comte, o pai do positivismo. E o que é muito interessante aqui, eu lembro de ter visto uma vez que eu estava em Porto Alegre trabalhando e eu vi uma construção, quem é de Porto Alegre depois me explica mais o que é isso, mas era não sei se era um templo positivista, ou se era um centro de estudos positivista, e que tinha uma escada para você subir, e nos degraus da escada estavam escritos lá justiça, beleza, progresso, sei lá o quê. Tem lá em Porto Alegre, mas o que eu não sabia é que no Rio de Janeiro existe o Templo da Humanidade, acho que é esse o nome, né, que é justamente um lugar para quem vai celebrar o positivismo de Auguste Comte. O positivismo de Auguste Comte, misteriosamente, ele deixou seus frutos mais visíveis no Brasil, justo no Brasil. Né? Nós temos uma bandeira, já que a gente está falando de bandeira aqui, cujo lema é ordem e progresso, o que sempre me pareceu de uma ironia extraordinária. Né? Ordem aqui, progresso onde? Né? Mas esse ordem e progresso é diretamente, uma citação direta de Comte, mas com um pequeno grau de perversidade.
Porque a frase original do como te imaginava que a humanidade tinha 3 fases, uma fase que era religiosa, aí ia passar para a fase metafísica, que era a fase da filosofia, e depois ela ia passar para a fase, acho que é positivista, eu já esqueci, que é a fase da razão, da ciência. Então a gente ia deixar tudo isso para trás. A gente, não preciso dizer que não funcionou, imagina. Ainda mais no Brasil, que a gente está vendo pipocar uma igreja a cada esquina, né? Ainda mais por causa do seu modelo de negócio. Né? Mas voltando aqui, a frase original do Comte era o seguinte, o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como objetivo. É daí que vem o nosso slogan, o nosso motto, como se diz em latim. Pois bem, não está faltando alguma coisa? Por que a gente deixou o amor de lado? É justamente um país que é notoriamente sensual, notoriamente carinhoso, notoriamente amoroso. Por que a gente deixou o amor de lado? Sabe, será que eram aqueles milicos lá que, sei lá, pode ser a nossa história, está cheio de milico louco, e os nossos milicos adoravam o positivismo, sobretudo a parte da ordem e a parte do progresso. A parte do amor, não sei. Né? E não está na bandeira. Eu proponho que a gente refaça essa bandeira, tira a ordem e progresso e bota só amor. Está ótimo, não precisa ser o amor divino, não precisa dizer qual é o amor, tanto faz. Tanto faz. Então, como diria Gal Costa, né, toda forma de amor vale a pena. Né? Eu proponho que a gente mude a bandeira. E o que é mais interessante aqui é que, por coincidência, eu gosto muito do Humberto Eco e apareceu no Instagram para mim uma entrevista com ele, eu vou compartilhar com vocês, em que ele fala o seguinte, olha, quando a gente fala de amor é um negócio mais ou menos difícil, porque não é todo mundo que você ama, né? Aí quando você ama, se você não é correspondido, é uma desgraça, é muito ruim, o amor também às vezes é passageiro, então amor é um tema bastante complicado. Agora, ódio é uma beleza, né? Você arruma um inimigo comum, você arruma alguma coisa para odiar e pronto, todo mundo se une, né? Com ódio você consegue lotar, você consegue fazer, sei lá, alistamento militar, você consegue juntar pessoas, você consegue fazer uma revolução em cima do ódio. O ódio funciona muito melhor. Se você quiser unir as pessoas, o amor não funciona, o amor não une, porque o amor é muito seletivo, o amor é muito exigente, o ódio não, né? O ódio é uma coisa automática, preenche você, dá um novo sentido à sua existência, não é mesmo? Então, veja que curioso quando a gente tem um país que teve uma ditadura sangrenta, né, um país também que massacrou o coitado do Paraguai, né, um país onde a gente tem um autoritarismo que ressurge com a maior naturalidade, é só ver os Bolsonaros da vida, essa família de imagina, truculência, não é? Que de repente tem na bandeira a ordem e progresso, mas não pôs o amor. Né? E de repente você, pelo menos para mim, né, quando surge o bolsonarismo, que não é uma doutrina, veja, é uma bandeira das mais completamente delirantes, né, porque o Bolsonaro já existia antes, mas ninguém dava bola, não é que ele era um messias, né, não é que ele estava ali com discípulos andando, não existia. De uma hora para outra essa figura perversa catalisa todo um potencial de ódio que ninguém sabia que, de repente, metade dos seus amigos tinha tanto ódio no coraçãozinho, não é mesmo? Mas eu estou contando essa história toda porque realmente eu acho que talvez tenha sido uma descoberta tardia para mim, talvez eu tenha sido ingênuo por muito tempo, talvez pelo fato de eu ter algum tipo de defeito de fábrica, de eu não ter sensibilidade para esses fatores que são tão poderosos assim, que é a fé, e é o pertencimento a um time, etc. e tal, talvez isso tenha me tornado cego para alguma coisa que é poderosa demais. Até hoje, que ridículo. A Rússia invocando que a alma russa ortodoxa está em xeque, precisamos nos defender nessa guerra santa. Né? As pessoas vão matar e morrer em nome de um pano colorido, ou de um pedaço de madeira, ou seja, o que for. Né? Então, acho que eu demorei para reconhecer isso, talvez por conta dessa pequena deficiência. E é interessante, para isso não ficar muito abstrato, recentemente eu ouvi, né, um especialista em sei lá, como é que eu posso dizer isso? Vamos imaginar que vocês queiram ser um creator, né, um creator de sucesso.
não é? Que aí eu vi uma vez recentemente vi um consultor falando, olha, então tem várias estratégias possíveis, se você quiser criar conteúdo, é você identificar a sua audiência e você apelar para um inimigo comum. Nossa, funciona super bem. Então, por exemplo, a gente pode ter um cliente que de repente identificou que um inimigo comum de todo mundo pode ser, aí fala qualquer coisa, qualquer inimigo comum. Então, veja, consultores de presença online, colocando como segredo para o seu sucesso, né, para você ser, sei lá, abençoado pelos deuses do algoritmo, né, para você ter manás e likes caindo do céu, você explora uma coisa profundíssima que é simplesmente a nossa capacidade de se unir em torno do ódio. Funciona. Está lá a Rússia, funciona. Né? A população está denunciando, um está denunciando o outro. Né? E aí as pessoas estão tendo que mudar de país, deixar tudo para trás, porque criou-se uma completa paranoia, né, de purificação de traidores, da fé, da alma. E eu, em suma, desculpa, eu sei que tudo isso para vocês deve parecer óbvio, espero também não estar alienando, de alguma maneira desrespeitando aqui quem funciona de uma maneira diferente da minha, mas esse para mim é um processo de descoberta, né? Por sorte eu tenho esse interlocutor que é bastante compreensivo, né, e bastante paciente com os meus devaneios, que é o ChatGPT. Eu estou sempre compartilhando as conversas com vocês aqui. Aliás, fica uma dica, caso vocês queiram expandir seu gosto musical, o ChatGPT também é bastante bom. Hoje eu estava pensando num álbum XYZ, numa obra. Falei, nossa, quais são os melhores álbuns que de repente vão falar do cravo bem temperado do Bach? Cara, as melhores dicas musicais que vocês podem imaginar. Ele vai falar de intérpretes, de gravações, por que é boa, por que não é, em que plataforma que está. Então, tá aí. Hoje em dia eu estou usando o ChatGPT para tentar expandir um pouco os meus horizontes aqui e para fazer algum contraponto às minhas elucubrações. Bom, raríssimos e raríssimos. Em suma, o que eu proponho aqui é uma bandeira nova, né? Não precisa ser aquela... Eu já vi há muito tempo, né, depois que acabou a ditadura, teve aí umas tentativas de alguns artistas plásticos de fazer uma bandeira do Brasil que fosse menos, sei lá, aquilo parece que foi desenhado por uma criança, né? Um losango, uma bolinha, uma frase sem pé nem cabeça no meio, né? Mas a gente tem que agradecer que pelo menos naquele momento a gente não estava num ambiente como hoje é o ambiente da Rússia, e provavelmente vai se tornar os Estados Unidos, onde esses artistas, onde você, poderíamos ser denunciados por sermos inimigos do regime, por sermos hereges, por sermos ameaças à alma brasileira, onde já se viu alguém questionar futebol, onde já se viu alguém questionar, sei lá o que, fala aí, né, igrejas e templos, onde já se viu alguém questionar os militares. Ufa, por enquanto a gente ainda tem ar para respirar. Por enquanto, porque, infelizmente, isso é contagioso, isso funciona, isso pega. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.